we can't go on. Pretend the day by day that someone somehow to make a change. We are all the power, guess we'd be family. It's true, you know love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice to make it. We're saving our life. It's true, we'll make a better day. Just you and me. What's in your heart? Oh, so they know that someone cares. So that cries for help will not be in vain. We can lift the suffer. No, we cannot turn away. Right now, they need a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start. Oh, there's a choice to make it. We are saving our lives to make a better day. Just you and me. When we die out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. Let's realize, oh, what a change can only come when we Stand together and strong. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Let's start giving. There's a choice to make it. We're saving our own lives. These two will make a better day. Just you and me. We are the world. We are the ones who make a better day. There's a choice to make it. We're saving our own lives. These two will make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Let's start giving. There's a choice to make it. We're saving our own lives. These two will make a better day. Just you and me. We are the world. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Let's start We all need somebody that we can lean on. When you wake up, look around and see that your dream's gone. When the earth quakes, we'll help you make it through the storm. When the floor breaks, a magic carpet to stand on. We are the world united by love so strong. When the radio isn't on, you can hear the song. A guiding light on the dark road you're walking on. A signpost to find the dreams you thought was gone. Someone to help you move the obstacles you stumbled on. Someone to help you rebuild after the rumble's gone. We are the world connected by a common bond. Love, the whole planet singing along. We are the world. We are the children. Let's start giving. See me know again.
no water, what's your will to live? Everybody love me, what you know to do. Feeling like the world's end, we can make the world win. Like a tree, like a good nature, and now here you lose, and you lose. We are the children. There's a choice to make it. We're saving our whole life. It's to make a better day, just you and me. Hi friends, today we have positive words for God. Please don't just listen, but put these words inside your heart. Let's go share this video to be bless others. Please help a donation to Share Love Ministry. Matthew 5:6. Blessed are those who hunger and thirst for the righteousness, for they will be filled. Queridos irmãos dos Estados Unidos da América, aqui é o pastor Marcelo Ribeiro, do Brasil, e é um prazer muito grande poder novamente estar aqui para compartilhar com vocês um pouco da Palavra de Deus. Quero mandar o meu abraço ao pessoal do Share Love, esse ministério lindo que Deus levantou para estar abençoando muitas vidas, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, através da internet. Deus abençoe todos vocês. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler somente um versículo que está aqui em Lucas capítulo 8, verso de número 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Irmãos, esse texto ele é extremamente conhecido e fala sobre uma mulher que tinha uma doença muito complicada, muito complexa, chamada na Bíblia de mulher do fluxo de sangue, ou uma mulher que tinha um fluxo menstrual descontrolado. É um dos textos mais lindos da Bíblia, mais pregados de toda a Escritura, e que tem lições muito preciosas a nos ensinar. A Bíblia nos diz que Jesus sai da cidade de Gadara e vai para a cidade de Cafarnaum, onde ele opera este milagre. Lá em Cafarnaum, muitas e muitas pessoas estavam esperando por Jesus para receber os seus respectivos milagres. Entretanto, duas pessoas que estavam nessa multidão se destacam. Uma delas é um homem chamado Jairo e a outra é esta mulher que a Bíblia nem sequer relata o nome dela. Ambos esperavam por Jesus, ambos creram em Jesus e ambos foram atendidos por Jesus. Porque quem espera em Jesus e quem crê em Jesus, mais cedo ou mais tarde, é atendido por Jesus. Se você crê e se você espera nele, tenha absoluta certeza que ele é poderoso para atender você. Mas o que é muito curioso é que ambos foram atendidos, porém, um deles foi atendido primeiro. Qual é a diferença de ser atendido primeiro? A diferença é a questão da urgência. Talvez você possa estar dizendo, pastor, eu quero ser atendido primeiro, porque a minha causa é urgente. Saiba você que se você fizer isso, primeiro, você não está usurpando a bênção do seu irmão, você não está roubando a bênção do teu irmão, até porque Deus, na sua onisciência, sabe aqueles que de fato precisam ser atendidos primeiro. E por que essa mulher foi atendida primeiro? É simples. Porque Jairo chegou perto de Jesus. Quem chega perto de Jesus, ele atende. Talvez você esteja se aproximando de Jesus na oração, na consagração, e pode ter certeza que se você se aproximar dele, ele vai lhe atender. Portanto, Jairo chegou perto e foi atendido. Mas a mulher, ela tocou. Quem chega perto, ele atende. Mas quem toca, ele atende primeiro. E por que isso? Porque o toque ele vai muito além do que chegar perto. Você só toca em alguém que você é íntimo ou que você quer ter uma certa intimidade com essa pessoa. Então o que Deus está nos ensinando agora através dessa palavra? Se você quer ser atendido primeiro, se a tua causa é urgente, comece a tocar, comece a ter intimidade com Jesus, porque aquele que tem intimidade com Jesus, ele atende primeiro. Que lição maravilhosa, né? E o que é curioso
é que este homem chamado Jairo, ele conviveu 12 anos com alegria, porque durante 12 anos viu a tua filha crescer dentro de casa, trazendo alegria ao coração do pai. E só quem é pai de menina sabe o que eu estou falando. Eu sou pai de menina e sei a alegria que é ter uma menininha em casa. Entretanto, essa mulher também conviveu durante 12 anos, porém com a tristeza, vítima dessa doença que lhe trazia muitos e muitos preconceitos em muitas áreas da vida. Por exemplo, certamente ela teria preconceito na área conjugal se fosse casada. Por quê, pastor? Porque a lei de Moisés diz que quando a mulher está nesse período, o período da menstruação, ela não pode ter nenhuma intimidade com o marido não pode nem tocá-la. Ora, se ela estava 12 anos nessa vida, então 12 anos o marido não podia nem encostar a mão nela. Ou seja, muito provavelmente o casamento deveria estar em uma crise. Agora, se ela fosse solteira, ninguém queria casar com ela. Porque as pessoas iam apontá-la e dizer, ela é uma imunda, eu não posso me casar com essa imunda. Então isso trazia um preconceito na área sentimental, na área conjugal. Outra área que ela certamente enfrentou muitos e muitos preconceitos foi na área social. Porque a Bíblia diz que uma mulher em tal situação, lá na lei de Moisés, ela não poderia tocar em absolutamente nada. Então, se ela tocasse num ambiente, em algum móvel de alguma casa, se ela tocasse em algum vaso de flor, qualquer coisa que ela tocava, ela então seria considerada impura. Então, trazia um preconceito na área social, porque o convívio social era extremamente difícil. E, finalmente, certamente ela teria alguns preconceitos na área religiosa, porque ela não poderia participar do culto na sinagoga, não poderia ouvir a palavra de Deus publicamente, porque as pessoas que dirigiam o culto certamente iriam colocá-la para fora, dizendo, olha, você não pode. Então, houve um momento da vida dela que ela ouviu falar de Jesus. O Dr. Lucas não relata isso no seu texto, mas o evangelista Marcos, no capítulo 5, ele relata muito bem, dizendo que ela ouviu falar de Jesus. Então a primeira novidade na vida dela é que ela ouviu falar de Jesus, ou seja, quando ela ouve falar que existe um Jesus que pode resolver o problema dela, nasce no seu coração uma esperança. O que Deus está dizendo para nós? Talvez eu estou pregando para pessoas que têm passado extrema dificuldade na vida. Problemas financeiros, problemas sentimentais. Mas se você ouvir falar que tem alguém que pode resolver, isso vai trazer uma luz no fim do túnel. E esse alguém é Jesus. Ele é o Pai das luzes. Ele é o Príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Ele é aquele que pode certamente trazer à existência aquilo que não existe e fazer você caminhar em triunfo. Ele está aqui nessa noite para dizer para você, eu estou no controle da sua vida e nada vai acontecer se não for pelo meu decreto. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então a mensagem que eu tenho para você é que você confie em Jesus. O segundo ponto interessante é que ela tocou da forma certa em Jesus. Diz a Bíblia que Jesus passa e ela toca por trás, num gesto de humildade. Para tocar por trás, ela tem que se abaixar e segurar nas vestes de Jesus. Ou seja, ela está dizendo, eu toco por trás porque eu não tenho coragem de tocar o Senhor pela frente. Eu não tenho peito para tocar o Senhor pela frente. Então ela abaixa e se inclina num gesto de humildade, nos ensinando que nós não devemos encostar Jesus na parede, tocar ele pela frente e dizer, ó Senhor, o Senhor tem que fazer o que eu quero, o Senhor tem que fazer o que eu mando. Não. Deus não é nosso empregado. Deus é Deus. E no tempo dele ele vai fazer tudo aquilo que tem que fazer na minha e na sua vida. E finalmente, ela tocou no lugar certo. Que lugar foi esse? Na orla, na veste de Jesus. E o que isso tem a ver, pastor Marcelo? Este lugar que ela tocou, queridos, tem um mistério muito grande aqui. Eu queria que você prestasse muita atenção. Essas vestes, essa orla, melhor dizendo, que ficava na ponta das vestes, ela significa na língua hebraica uma palavra chamada tzitzit. E tzitzit significa franjas. Esse tzitzit, que é um mandamento para o judeu, que ele usa até hoje, certamente nos Estados Unidos tem muito judeu, e quando você andar pela rua e ver algum judeu, você olha do lado dele, na roupa dele vai ter uns fiozinhos brancos. Esses fiozinhos brancos é chamado de tzitzit, que foi exatamente nesse local que essa mulher tocou porque Jesus era judeu. Esses fios brancos
tem 5 nós um embaixo do outro, uma espécie de cadarço de tênis, uma espécie de um cadarço com 5 nós. Esses 5 nós têm nome. Que nomes são esses, pastor Marcelo? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 nós representam os 5 primeiros livros da Bíblia, representa a palavra de Deus. Portanto, ela foi curada porque ela tocou na palavra. Sabe o que Deus está nos dizendo? Tenha mais intimidade com a palavra, leia a palavra, se debruce na palavra, ame a palavra, porque é a palavra que vai trazer refrigério para a tua alma e para o teu coração. Quando ela toca, automaticamente ela é curada e ela recebeu 3 curas. Quais são essas curas, pastor? Ela foi curada na esfera física, porque quando ela toca, o sangue para na hora, significa que não há nenhuma doença incurável para Jesus. Ela foi curada na esfera sentimental, porque Jesus curou ela com apenas uma palavra. Que palavra foi essa? Quando ela toca, Jesus chama ela de filha. Talvez ela nunca recebeu um carinho do pai, um abraço da mãe, e Jesus disse, você é filha. Talvez você passe um problema emocional com seu cônjuge, com teu marido, nunca recebeu talvez um carinho, um abraço, mas Jesus está dizendo, não importa, porque para mim você é filha, para mim você é filho, sempre vai ser meu filho e minha filha amada. E finalmente, para encerrar minha palavra, ela foi curada na esfera espiritual, porque Jesus disse, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. A salvação é uma obra completa de Deus. Deus não depende da gente para nada para salvar. Diz a Bíblia que a salvação vem do Senhor. Nós só cremos pela fé e recebemos essa salvação. Você pode crer em Jesus agora aí e receber a vida eterna. E Ele vai abençoar você, tua casa e toda a sua família. A minha oração é que a mão de Deus esteja sobre a tua vida agora e sobre a tua família. Que você receba essa palavra e a partir de hoje comece a tocar mais em Jesus, porque Ele tem muitas e muitas bênçãos para te entregar. Deus abençoe você, Deus abençoe teu coração, em nome do Senhor Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more time, tell Him I love you. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. They're new every morning. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you
I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. Yes, you have. And all my life you have been so good, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Come on, declare it over you. Your goodness is running after. Your goodness, one more time. Your goodness is running after. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. One more time, your goodness. Come on, sing it out. Your goodness. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. And all my life you have been faithful. All my life, come on, sing it out. That's right, tell him. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. That's right, sing out his goodness this morning with your prayer language. Just begin to pray and just worship him. Sing out his goodness over your life. God, you have been good. Your mercies are new every single morning. You are good to us, Lord. We thank you, we thank you. Sometimes we do not see it, but Lord, you are good. You're working behind our back. You're working behind us. Oh, you are good, you are good. We believe in Lord, you are good. Oh, you are good. Yes, you are good. Say la la, ya la 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 la, say la 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 la, yeah la la la, say la 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 la. You are good, you are good. Oh,
more time. Come on, you sing. All my life. And all my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I will sing of the goodness of God. Your goodness, let's declare it one more time. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. It's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. One more time. Your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Run after me. Your goodness is running after. It's running after me. When my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Thank you, Jesus. Shigiriana bakariana bo sirererererere. Shigirionda la 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 bo. Your goodness is running after me. Oh, oh. Shia la 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 bonte, la 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 say yes. Your goodness is running after me. That's right, God is not angry with us.